Bom dia. Pessoal, meu nome é Cláudio, sou professor aqui do TCC e todo ano o grupo do Colmeia sempre está realizando atividades em software livre e eu queria aqui, em nome do grupo, da nossa atual líder desse ano, que é a Janine, do ano passado foi o Gilmar, do ano retrasado fui eu, e nós somos um programa aqui dentro do departamento de extensão. Então a gente sempre está promovendo eventos, viagem ao FISLE, ora nós vamos ao Latino Air, e enfim, o grupo é voltado mesmo à difusão do software livre, hardware livre e aplicações na comunidade. Historicamente, como eu sou o membro mais antigo aqui do grupo, né? Eu queria assim fazer uma retrospectiva histórica. Então eu queria agradecer aqui o Marcos, que foi o palestrante, que pertenceu digamos assim, aos primórdios do grupo. Estou vendo aqui o Alan, também já formado, Dino, que está se formando, então, enfim, esse é o espírito do software livre. É uma contribuição individual, voluntária, é uma coisa que não há dinheiro que pague, às vezes, esse espírito voluntarioso, né? E eu estou vendo assim, gente de primeira fase aqui. Então eu só queria dizer para esse pessoal de primeira fase, essa turma que eu citei aqui, mais alguns que o Otto, né, o Ricardo, ano passado entrou o Exley, enfim, outros meninos mais que, enfim, alguns eu não conheço de nome. Tem mais um rapaz aqui que eu um barbudinho, como é o nome dele? Barbudinho? Ali é o mais animado, ali, mais o menino do lado, que eu já esqueci o nome. O Alan aqui também. O Alan. Enfim, é um grupo que ele está aberto, principalmente aos novos aí, vocês falem para os novos, e sempre temos coisas para fazer. É um trabalho desse espírito aqui. O Marcos veio aqui, cedeu uma manhã dele. Enfim, cada um faz uma coisa de uma política de software livre para esse país, para um crescimento, um diferencial que existe dentro, tipicamente é muito forte aqui no Brasil, né? Enfim, nós ainda somos mais usuários do que desenvolvedores, se nós compararmos com outros países, mas, enfim, nós temos que começar, e essa quantidade de pessoas que estão aqui, vocês aqui, fazem parte disso tudo. Então eu, em nome do grupo, eu só tenho assim a agradecer e ficar extremamente emocionado, como numa véspera de feriadão, todo mundo aqui unido por uma coisa para aprender, enfim, e sempre tem coisas novas que os palestrantes estão trazendo, que o grupo, o espírito mesmo de trabalhar em grupo faz com que esse conhecimento realmente se torne uma coisa real, em rede, necessariamente em rede, que é assim que se faz o crescimento do ser humano e, com certeza, de uma sociedade melhor que esse Brasil tanto precisa. Tá ok? Então, fica aqui meu obrigado e parabéns, Janine, Gilmário, que tem conduzido, né? Ricardo, né? Já nossos companheiros aí de tantas longas datas aí. Tá? Então, vou passar aqui, já apresento? Então já passo aqui a palavra para mais um ex-aluno, né? Também o charado Ricardo aí, e tu vais apresentar um trabalho que foi premiado em um trabalho do grupo aqui de especialização do TCC, que faz uso de software livre, né? Etc. Tá? O Ricardo aí vai se apresentar, ok? E à tarde continuamos. Essa é a última da manhã? É a última da manhã. É a última à tarde da a gente manhã. continua falando desenvolvimento do kernel, Arduino e Android. Logo o kernel. Okay. Legal, deu perder essa. Tá bom? Então, obrigado aí mais uma vez para todos aí pela participação. Obrigado, professor. Eu tenho uma certa dificuldade de falar com os troços aqui, né? Eu estou acostumado a usar esse negócio aqui, então se eu começar a falar muito baixo ou muito alto, vocês façam algum sinal aí, né?
Então, como o professor já me apresentou, eu me formei aqui na UDESC, né, e atualmente eu sou professor aqui, e também estou fazendo mestrado junto com o nosso amigo Gustavo, que está sentado ali, né, o novo curso de mestrado em computação aplicada aqui da universidade. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou passar um apanhado geral sobre ele, que é um trabalho que eu desenvolvi na minha especialização, que eu fiz aqui na UDESC também, e eu não era um adepto ao software livre, né? Não era um adepto, já vou falar para vocês, e eu acabei caindo nessa área quando eu decidi fazer um trabalho na área de virtualização. E daí a gente acabou decidindo por utilizar a ferramenta de virtualização. Alguns falam Xen, alguns falam Zen, o certo é falar Zen. Então, o que nós fizemos foi um modelo analítico de desempenho. Eu vou explicar para vocês o que é essa palavra difícil, né? Modelo analítico, o que é isso. E o foco do nosso trabalho é realmente estudar o desempenho de virtualização. Então, nessa apresentação aqui, eu vou falar um pouco sobre virtualização, dar uma ideia para vocês do que é virtualização, a gente comenta bastante, para que se usa virtualização em corporações, instituições, e vou falar sobre esse trabalho que foi modelar a virtualização, modelar o desempenho da virtualização. Tá? Então, é comum utilizarmos serviços através de servidores. Todos sabem disso, né? Isso é comum em instituições, organizações, corporações. Os serviços ficam sendo disponibilizados através de servidores. Amazon, né? Amazon, os servidores deles são virtualizados. Mas antes de chegar em virtualização, vamos pensar assim. Antes nós utilizávamos diversos serviços para um único servidor, ou diversos servidores para prover diversos serviços. Tranquilo? Então imagine aqui a UDESC. Aqui nós temos um servidor proxy, temos um servidor web, não sei se tem servidor de banco de dados, servidor de arquivos, organizações têm servidor de banco de dados, servidores de arquivos, e muitas vezes isso fica disponibilizado em diferentes servidores. Cada serviço em um servidor diferente. Alguém sabe algum motivo por que disso? Por que de colocar um servidor de banco de dados no servidor X, o serviço de ERP no servidor Y, o servidor web no servidor Z? Antigamente, talvez por causa de desempenho. Otimização. Desempenho, otimização. Por quê? Porque antigamente as máquinas não eram tão robustas como elas estão hoje. Então você dividia os serviços em diferentes máquinas para que você tivesse o melhor desempenho. Era isso que se fazia. O que começou a acontecer? Manter diferentes máquinas provê um custo alto para as organizações. Por quê? Porque tem custos relacionados a comprar a máquina, a dar manutenção para a máquina, custos com energia elétrica, que a gente pensa, energia elétrica não é um custo muito alto, mas é. Manter refrigeração de diferentes servidores. E esse custo impacta em organizações. Para a gente fazer com que um presidente de organização, vamos pensar não uma instituição pública, queira aderir a uma nova tecnologia, a gente tem que falar o que para ele? Que custa menos. De que forma ele vai ganhar dinheiro com isso ou vai deixar de gastar dinheiro com isso. É assim que as coisas funcionam. Se vocês quiserem convencer um chefe de uma empresa que vocês porventura vão trabalhar a aderir a software livre, não, vocês vão usar software livre em vez de utilizar estações Windows. Por quê? Se vocês disserem, não, porque vai ser melhor para os usuários. Isso não é um problema meu. O usuário que se vira. Ele vai querer saber qual o custo disso. Então, o custo também é um dos motivos para a gente ir para a virtualização. Diminuir custos. Certo? Então, assim, o objetivo da virtualização com base na verdade, são dois. É diminuir custos com hardware e tem um outro motivo aí. Alguém consegue enxergar? Não sei se está escrito ali. Tá. Uso racional. O que vem a ser uso racional? Também, sobre demanda. Mas a ideia, voltando à ideia que eu falei de distribuir os serviços em diferentes servidores, começou de que forma? Porque você falou um motivo, você falou outro que o desempenho não era aceitável se a gente colocasse mais um serviço. E o hardware foi melhorando. Foi melhorando, e os serviços continuavam distribuídos. Então, o que aconteceu? O que acontece hoje? Um servidor rodando somente um serviço e na maioria do tempo ele fica ocioso.
Então, ele tem um custo alto para manter e mantém-se em ociosidade. Ou seja, não está utilizando 100% do recurso de hardware. E a virtualização vem como uma forma para otimizar esse uso do hardware. Ou seja, eu coloco mais de um servidor sobre a mesma máquina física, utilizando melhor o hardware. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Eu já vou mostrar uma figurinha melhor sobre isso. Tá? Só que a gente tem um problema com a virtualização. Desempenho. O desempenho vai ser afetado. Por quê? Ele não está rodando muitas vezes direto na linguagem da máquina, ele tem que passar por um processo anterior. Um motivo pode ser que a gente tenha que fazer uma tradução binária. Traduzir os comandos. Para quem já fez sistema operacional, para mim traduzir as chamadas de sistema, elas vão passar por dois ambientes. A chamada de sistema vai passar pela máquina virtual e, novamente, a chamada de sistema vai passar pela máquina física. Hoje a gente vai ter que fazer a tradução dos comandos. Mas mesmo que a gente não tivesse isso, a gente ia perder o desempenho. Por quê? Preciso 5 voluntários para vir aqui na frente, para mim exemplificar isso para vocês. 5. Né? Se não me der 5, eu vou ter que apontar. 2 mais 3. Mais 2. Vamos? Alívio. Vou apontar, né? As pessoas não serem candidato. Imaginem o seguinte. Cada um deles é um servidor separado. E eles estão rodando um serviço. Em uma máquina física diferente. Comecem a pular, se mexer, se balançar. Eles têm bastante espaço. Eles conseguem andar num grande espaço, né? Ó, um amigo aqui consegue dançar, tem bastante espaço. Agora imaginem que 2 de vocês vão simular um novo hardware. Então façam assim com as mãos. Se juntem assim. Não precisa ser tão próximo. Aqui na mão. Só 2. Você dá sua mão esquerda para ir para a direita dele aqui. Abre um espaço. Não. Aqui agora, imaginem que isso aqui é um novo servidor físico. Tranquilo? Você mesmo entra aqui no meio desse espaço aqui. Abram bem os braços. Então a gente tem uma máquina física e um novo servidor virtual. Tenta se mexer aí dentro. Ainda está conseguindo se mexer. Alívio, por favor, entre aqui no meio desses braços. Começam a se mexer aí. Já tem um pouquinho mais de dificuldade, certo? Por quê? Porque eles estão compartilhando o recurso da máquina física. Nosso amigo ali, por favor, tenta entrar aqui no meio desses braços. O que está acontecendo, pessoal? Tentem se mexer. Numa forma de falar diferente, a gente está travando os servidores, eles não conseguem mais se mexer. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Eles nunca, agora se chamar voluntários, ninguém mais vai vir, mas não vai precisar, tá bom assim. Então o que aconteceu? Nós virtualizamos os servidores, antes eles estavam separados, nós economizamos hardware, certo? Nós só temos um hardware mais poderoso, claro, que é, vamos dizer que é a junção de dois. Mas aqueles outros servidores, ao entrar aqui, eles, quando sozinho, nosso amigo sozinho ali, cadê o nosso amigo que agora se escondeu? O primeiro a entrar lá sozinho, estava tranquilo, ele ainda conseguia se mexer, os dois estavam suportando ele. Agora, conforme foi aumentando o número de servidores, ali a gente começou a perder desempenho. Então, existe um problema. Até que ponto eu posso virtualizar? Até que momento eu posso ficar jogando máquina ali dentro? Qual é o máximo, qual é o limite que eu posso virtualizar isso aí? Então, conforme a gente aumenta o número de máquinas virtuais, e dependendo da capacidade do nosso hardware que está suportando essas máquinas virtuais, o desempenho vai ser muito afetado. Diga. Por que é melhor eu virtualizar do que rodar tudo no sistema operacional? Tudo, por exemplo, todos os serviços. Vou dar um exemplo bem legal para ti. Se tu utilizar um ERP proprietário, qual é o sistema operacional que tu vai utilizar?
provavelmente você vai ser obrigado a ir para o Windows. Vamos dizer que a tua organização utiliza lá, sei lá, um RPX qualquer, e daí eles não desenvolvem uma versão para Linux. Vamos dizer que seja obrigado a ir para o Windows. Agora, se tu quiser ter um servidor web confiável, qual servidor tu vai utilizar? E tu vai conseguir rodar os dois sobre a mesma plataforma de sistema operacional? Com a virtualização você consegue. Você quer rodar um servidor FreeBSD? Cadê o nosso amigo do FreeBSD? Ele saiu? Saiu, né? Vazou. Eu ia fazer uma pergunta no serviço, que eu só entrei na metade que eu podia melhor utilizar em FreeBSD. Então, com a virtualização, você tem a capacidade de rodar diferentes plataformas de sistema operacional sobre uma plataforma antiga. Outro exemplo. Mas um exemplo que eu utilizo a mesma plataforma de sistema operacional. O caso do exemplo da Amazon. Eles virtualizam servidores e, quando você, Alírio, me pede um servidor, eu te dou o servidor, em vez de eu te dar uma pasta num servidor web, eu te dou um servidor e te digo, se vira, o servidor é teu. Tu quer instalar, sei lá, PHP, WordPress. quer instalar WordPress, quer instalar o que tu quiser nesse servidor, tu instala e se der pau, só vai dar pau na tua máquina virtual. Não vai travar todo o servidor. Então a gente tem um isolamento entre máquinas virtuais. É um isolamento entre os diferentes serviços. Então é um outro motivo de se utilizar virtualização em vez de serviços quebrados. É uma rede de segurança, quase. Igual as empresas. Pode-se prover redes de segurança com virtualização. Pode-se prover redes de autodisponibilidade com virtualização. De autodisponibilidade no sentido de parar um serviço, tu subir uma máquina virtual em no mesmo instante, sem que o serviço fique parado por muito tempo. Tranquilo? Existem vários tópicos que se pode estudar em termos de virtualização. Eu só vou abordar aqui desempenho, mas existem diferentes tópicos. Tá? Mas, então ali a gente fez um exemplo, né? Os nossos amigos aqui segurando os outros colegas, né? Limitando o uso deles. Mas como a gente pode avaliar esse desempenho? Como que eu vou saber? Eu tenho um exemplo, vou virtualizar. Decidi, é legal, vale a pena, mas quantas máquinas virtuais eu vou poder colocar no meu servidor? Quantos dos meus servidores físicos eu vou poder jogar naquele servidor virtual? Como que eu vou saber isso? Alguém tem algum chute? O limite de recursos que você alocar para as máquinas virtuais vai ser o limite, a soma do limite desses recursos, teoricamente é o limite do teu hardware. Isso, vamos supor, se for memória, tudo bem. Eu vou dar 256 MB, supor que eu tenho 4 GB no servidor hoje, eu vou dar 256 MB para cada servidor virtual. Tudo bem, então o limite ali vai ser os 4 GB dividido por 256. Mas vamos pensar que não seja só isso. Se eu colocar 10 máquinas virtuais com 256 MB e elas com saturação de I/O, elas vão travar. Vai travar o servidor, não vai conseguir ter um bom desempenho. Então não é só divisão do recurso físico, vamos pensar que seja divisão do recurso lógico também. Então, qual é o limite? Qual é o limite da saturação ali? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Diga. Quer dizer então que se uma aplicação tem um requisito X, quando eu vou colocar ela virtualizar, eu tenho que somar esse X mais... Vamos supor assim, a pergunta dele é assim. Eu tenho uma aplicação que utiliza 30% de CPU em uma estatística aí, sei lá, 30 dias de monitoração, eu vi que ela ocupa sempre 30% de CPU. Daí tem mais 2 aplicações que ocupam 30% de CPU. Se eu pegar essas 3 aplicações e botar, eu vou ter 90% na máquina virtual. Não vai ter 90%. Você vai ter uma variação ali, por quê? Porque é o mesmo exemplo que vocês tinham aqui. Quando vocês estão juntos sobre o mesmo hardware, você tem uma limitação de espaço. Vocês se encontram, vocês se bateram. Então, vamos falar uma forma esdrúxula. Os processos se encontram, eles colidem no compartilhamento dos recursos. Então, os ambientes virtuais, os domínios virtuais, ao compartilhar o recurso, eles vão colidir. Então, não é só somar o tempo. Então, como que eu faço para avaliar isso? Então, de forma em trabalhos existentes, como é que eu sei? Eu vou lá e implanto isso aí. Implanto e vejo como é que vai ficar. Tá sobrando espaço, vou lá e boto mais uma máquina virtual. Faz um teste e tenta colocar servidores que fazem o mesmo serviço numa virtualização. Isso.
criei uma máquina virtual, está sobrando, está ocioso, vou botar mais uma máquina virtual. E assim eu vou fazendo. Pode ter um problema nisso? Dá para fazer cluster modular para expandir o número de serviços. Fazer uma rede com cluster, daí vai expandindo. Sim, é uma abstração maior, né? Você consegue, sim, fazer um cluster modular com virtualização. Mas a questão é, quando que eu preciso expandir? Ou antes de começar a implantar, como que eu vou saber? Então esse que é o objetivo do trabalho. É eu entregar para vocês uma ferramenta que diga, ó, se eu quiser virtualizar 8 máquinas virtuais, rodando serviços iguais, no caso desse trabalho, eu vou saber qual é o comportamento desse serviço. Vou saber qual vai ser o desempenho desse serviço. Essa que é a ideia. Então, só para falar de novo de virtualização, aqui vai ficar repetitivo, só vou dar um conceito mais detalhado. Então, a virtualização o que é? Eu pegar uma máquina física e transformá-la numa máquina virtual. Então, eu tenho uma máquina física, um servidor físico, migrei para uma máquina virtual. Essa máquina virtual vai ter que ter as mesmas características e as mesmas funcionalidades da máquina física anterior. Ela não vai poder diferir. Vai ter que prover as mesmas características. Então, esse é um conceito bem antigo. Tá? Não é um conceito recente, é lá de 1950 e alguma coisa. Conceito de virtualização. Tá? E, como eu já falei ali, a gente vai ter um afeto no desempenho. Eu vou repetir. Então, aqui tem uma figurinha legal que simboliza aquilo que eu representei aqui. Né? Nós temos 3 máquinas físicas diferentes, certo? Com os seus respectivos hardwares, seus respectivos sistemas operacionais e suas respectivas aplicações. Esses sistemas operacionais não necessariamente precisam ser iguais, eles podem ser diferentes, e com a virtualização em termos de consolidação, eu vou, em o mesmo hardware, vou inserir uma nova camada, que é a camada de virtualização, isso é uma das formas de virtualizar, e vou executar aqueles sistemas, aquelas máquinas físicas como máquinas virtuais. Tranquilo? Esse é o conceito básico de virtualização. E daí começam a surgir técnicas diferentes. Né? Então, para mim fazer a implantação da virtualização, primeiro eu tenho que escolher qual é a ferramenta de virtualização que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar, sei lá, o Zen, vou utilizar o VMware, vou usar QEMU. Posso utilizar o que eu defini. Então, como que eu vou fazer essa escolha? De acordo com as necessidades que eu tenho, de plataforma, de financeiro, sei lá, de recursos que eu vou virtualizar, para que eu vou virtualizar, certo? Vou ter que avaliar as necessidades de software, ou seja, quais são os servidores que vale a pena eu virtualizar. Alguém acha que vale a pena eu virtualizar um firewall? Vamos pensar em segurança, Gustavo. Se eu virtualizar um firewall, vou pedir ajuda de vocês, né? Eu sei que o Gustavo é da área de segurança, né? Então vamos cutucá-lo, né? Se eu virtualizar um firewall, eu posso ter algum problema? Como é que funciona um firewall? Me ajuda. Se tu tiver outro file. Não pensar em nada que possibilite a virtualização. Eu até consigo, sei lá, virtualizar o serviço do firewall, mas eu posso ter alguns problemas de segurança ali. O próprio sistema operacional em cima de que, do qual ele está sendo virtualizado, pode estar vulnerável. Tem que ter na camada que vai direto para o hardware, tem que ter um outro Firewall dentro do firewall. Inception. Mas assim, normalmente não se recomenda virtualizar firewall. Mas alguém me dá diga, bom motivo. Eu também concordo com essa linha de pensamento. Eu tenho que, não é interessante que se virtualize o firewall. Você tem que avisar isso para as empresas ali fora, porque a tendência de algumas empresas, da maioria das empresas que a gente está implantando, trabalhando na parte de Linux também, a maioria delas está virtualizando o firewall, ou seja, colocando o firewall inclusive dentro do Hyper-V. Essa coisa bem... Me diz, agora assim, tu concorda que não é interessante, mas por que não é interessante? Para ter acesso ao firewall virtualizado, você tem que ter acesso à camada de virtualização. Você tem que chegar no teu hipervisor, ou seja, no Hyper-V, ou seja, no VM. Esse cara também precisa de uma camada de segurança. Então, se você não pode simplesmente colocar o firewall e esquecer da camada de segurança do teu hipervisor, você deixa uma brecha. Você, em vez de, o cara que
conseguir atacar a camada do teu hipervisor, não consegue não só tirar o teu firewall do ar, mas todo o teu ambiente virtualizado do ar. Você tem que ter um foco de segurança também no teu. Tem que ser separado, tem que ser isolado. Mas existe uma outra situação. Tempo de resposta, talvez? Não tem isso, talvez não seja um problema. Mas qual que é o conceito do firewall? Para que se usa o firewall? Acesso, né? Para controlar o acesso, vamos falar de uma forma bem superficial. Agora, como o nosso amigo falou, se o meu firewall está dentro do ambiente, está na mesma máquina física do ambiente, eu posso ter uma vulnerabilidade e amostra ali, né? Vou disponibilizando o acesso. Então aqui eu tenho que pensar bem quais são os serviços que vale a pena eu virtualizar. O quanto eles vão ser impactados ou quais são as vulnerabilidades possíveis. Então depois que eu implantei, o meu resultado é: eu vou ter redução de custos e ociosidade e eu preciso avaliar o desempenho. É isso que se faz hoje, né? Implantei virtualização, não consigo saber o desempenho sem implantar. Então, segui os passos, escolhi a ferramenta e avaliei o desempenho. A pergunta é: como que eu avalio o desempenho? O que é desempenho? Quanto você consumia versus quanto você consome agora. Tá, isso é uma forma de ver desempenho. Quanto eu estou utilizando de recurso. Mas o desempenho, isso é uma forma do administrador na rede ver. Agora, para o usuário, o que é desempenho? Tornar perceptível o que era lento, tornar rápido, tornar perceptível. O quanto aquilo que está executando é rápido ou não. O quanto aquilo que eu estou pedindo, por exemplo, no servidor web, o quanto aquela página é respondida para mim. Qual a velocidade que aquela página é respondida para mim. Se ele perceba isso. O quanto ele percebe que aquilo é respondido para ele. Então, existem diferentes métricas de desempenho. Mas como que eu avalio o desempenho? Hoje se faz da seguinte forma. Ou eu utilizo parâmetros de outras implantações, como o nosso amigo ali trabalha com implantação, então ele implantou num ambiente semelhante em outro cliente e o desempenho foi X. Isso é 100% confiável? Não é 100% confiável. O ambiente, por mais que eles sejam muito semelhantes, eles variam de um para o outro. Certo? Ou eu vou lá e pesquiso na literatura estatísticas diversas, massivas, sobre o resultado de desempenho de virtualização. Se eu virtualizei FreeBSD executando o servidor Apache, o desempenho para 50 hardwares diferentes é X. Mas isso ainda não é 100% confiável, porque o teu ambiente pode ter outras variáveis diferentes daquela do ambiente das estatísticas. Até porque depende da configuração do próprio software que tu está virtualizando. Por exemplo, um servidor Apache pode estar configurado totalmente diferente do outro. Exatamente. Então, se você vai se basear em estatísticas, essas estatísticas e os detalhes do ambiente específico tem que ser bastante vastos, né? Tem que ser bastante detalhado, bastante específico. Como parâmetro de comparação, todos eles, o sistema default, como ele vem da implementação básica. Mas mesmo assim, surgem variáveis que vão contornar o desempenho. Certo? Ou eu vou lá e experimento. Implanto e verifico o desempenho e está aceitável ou não. Qual que é o problema de eu experimentar? Algum problema de experimentar? Ter beta testers o suficiente para fazer funcionar aquilo. Primeiro que eu vou gastar para implantar. Vamos dizer que eu convenci o meu chefe que eu vou virtualizar. Então eu virtualizei. Vamos pensar no ambiente organizacional. Ou aqui no Odesk mesmo. Virtualizei os servidores do Odesk. Gastei, virtualizei, fiquei um tempão virtualizando, experimentei e medi o desempenho. Não ficou bom. E agora? Então eu envolvi um custo grande para mim experimentar. Fiquei ali um tempo para convencer o pessoal a virtualizar, virtualizei, medi o desempenho e não ficou bom. Então, eu perdi tempo e perdi dinheiro fazendo investimento. Então o resultado pode não ser satisfatório, isso é uma incógnita. Então o ideal é que eu pudesse estimar o desempenho antes de implantar. Se eu implantar com 8 máquinas virtuais não vai dar, mas com 4 vai dar. Então eu coloco 2 servidores virtualizados com 4 máquinas virtuais cada um e fica bom. Certo? Como que eu posso experimentar? Como que eu posso estimar o desempenho? Posso estimar o desempenho através de modelagem analítica,
que é o que a gente faz aqui, que é formulações matemáticas que abstraem os recursos utilizados pelos recursos virtualizados, pelos servidores virtualizados, em fórmulas matemáticas que vão me dizer dados de desempenho. Isso é modelagem analítica. Simulação, que vem a ser simulação? Utilizo ferramentas de software, também faço uma abstração dos recursos e consigo ter dados de desempenho. E experimentação é isso que eu já falei. Então essas são as técnicas para avaliar desempenho. Modelagem analítica. Olha que figura bonita, né? Quais as vantagens da modelagem analítica? Eu tenho flexibilidade em mudanças. Então, se eu adicionar novos recursos ali, eu só vou modificar fórmulas e vou ter resultados de desempenho. Eu tenho estimativas de valores de ambientes desconhecidos. Então, eu fiz uma estimativa de desempenho para um servidor web, que é um exemplo daquela rede de filas ali. Se eu colocar mais uma CPU, qual que vai ser o meu dado de desempenho? Só adiciono na fórmula lá para dividir a taxa de processamento por 2 lá e consigo chegar, ou multiplico por 2 e consigo chegar num resultado de desempenho. Então, aí eu tenho flexibilidade e estimativa de ambientes desconhecidos. E em termos de virtualização, existe um modelo que nos diga? Não, não existe. Então, essa historinha toda aqui é para chegar, para vender o meu peixe, né? Para chegar onde que nós fizemos o trabalho, chegar num modelo de desempenho, numa estimativa de desempenho em máquinas virtuais. Parece simples, mas não é trivial. Então, como é que a gente elabora esse modelo? Primeiro, nós precisávamos definir um serviço. O que nós vamos virtualizar? Por que você não pegou e virtualizou diferentes serviços e testou o desempenho? Não, eu não posso querer resolver os problemas do mundo, né? Primeiro eu vou resolver um pedaço específico, vou estimar o desempenho de uma situação específica, conseguir validar, pronto, agora eu posso ir para o próximo passo. Então, nós buscamos um modelo para servidores web. Por que servidores web? Comum. Servidor web é comum, difícil uma organização, uma instituição que não tenha servidor web, e muito do tráfego da internet hoje é baseado em web, então as aplicações também executam muitas sobre web, então por isso servidores web. Nós buscamos um modelo de desempenho para servidores físicos, servidores web físicos, rodando em máquinas físicas, que é esse modelo definido por Menasey, que tem a referência no final, depois quem quiser estudar. E, com base no ambiente de virtualização definido, que foi no caso o Zen, nós decidimos estudar o ambiente, avaliar o comportamento dele, conhecer o ambiente, como ele funciona. Então, para isso nós buscamos referências, por exemplo, a referência da Cherkasova, e implantamos o ambiente e testamos ele. Fizemos diferentes testes de desempenho para avaliar o comportamento dele. Então, por que o Zen? Alguém tem alguma ideia de por que eu fiz com Zen e não com VMware? Um dos motivos que, de início, surgiu foi a questão do custo, né? Quando esse trabalho começou, ele começou na graduação. Eu não ia poder implantar um servidor VMware ali, porque eu ia ter que pagar para fazer isso, né? E o Zen nos tinha ele nos dá a disponibilidade de instalar ferramentas open source, código aberto. Então eu posso baixar ele e, se eu quiser, eu posso estudar o código dele para ver como ele funciona. Então, em termos de pesquisa, em termos acadêmicos, era viável utilizar o Zen. Hoje o Zen tem versões pagas, disponibilizadas pela Citrix, e continua tendo a versão open source. Certo? Então, só para contextualizar. Mas a versão não paga também é mantida? Não, é igual, né? O kernel da versão é a mesma, o hipervisor é o mesmo, certo? Só que é um grupo diferente de pesquisa que faz as atualizações. Certo? Porque senão eles não... Por que eu vou comprar se tem de graça? Né? O suporte, talvez. Então, nós testamos o ambiente, então implantamos o Zen, testamos o ambiente e abstraímos o comportamento em um modelo. Então, eu vou mostrar para vocês esses resultados aqui. E depois que nós tivemos o modelo, nós testamos de novo, novamente, medimos o desempenho e jogamos o modelo para
verificar qual é o comportamento. Então, o que o modelo existente nos traz, em termos de servidor web? Só para a gente pensar um pouquinho. Ele nos permite avaliar o desempenho dos recursos utilizados por um servidor web. Então, quais são os recursos utilizados por um servidor web? Então, tem acesso. Vamos pensar primeiro servidor web e conteúdo estático, né? Conteúdos não dinâmicos, né? É um espaço limitado de pesquisa, mas tudo bem. CPU, por que CPU? Porque a requisição entra pela rede, né? Então rede, CPU e disco. A requisição entra pela rede, é processada pela CPU, ela busca essa requisição no disco e retorna para o enlace de rede, certo? Então envolve CPU, rede e disco. Aí a memória. Memória não é fator impactante em servidor web. Beleza? Então, que medidas de desempenho eu posso ter? Tempo de resposta. O que é tempo de resposta? Alguma ideia? O tempo que leva da requisição até o retorno. Isso. Você, cliente, fez a requisição, né? Ela chegou no servidor, foi processada e retornou para ti. O tempo dessa variação é o teu tempo de resposta. Em termos de modelo, é o tempo que ela chegou no enlace de entrada na rede, foi processada pelos recursos e saiu fora do servidor. Porque você não, em termos de modelo, você não consegue medir a rede do cliente, né? Você está vendo o servidor só. Utilização de recursos, é o que nosso amigo falou lá. O quanto cada recurso é utilizado. Demanda de serviço. Alguma ideia? Quão frequentemente esses recursos são acessados para... Demanda de serviço me diz quanto tempo leva para um recurso para uma requisição passar por um recurso, certo? Taxa de processamento. Demanda de serviço é bastante voltada a modelo, mas taxa de processamento. Quantas requisições passam pelo serviço em uma determinada unidade de tempo? Tranquilo? E validação, que é o que nós validamos esse modelo, então nós utilizamos esse modelo, testamos o desempenho, medimos o tempo de resposta, jogamos os parâmetros do nosso servidor, nós jogamos os parâmetros no modelo e tivemos uma diferença de 2,4%. Então nós olhamos assim, opa, esse modelo para servidores web serve. Então vamos pegar esse modelo e vamos modificá-lo para máquinas virtuais. Tranquilo? Agora, o estudo do ambiente de virtualização Xen. Essa figura aqui exemplifica a técnica de paravirtualização. Nosso amigo lá do FreeBSD falou em Xen DOM 0. Né? Então, o Xen, o Xen, utiliza um domínio virtual na técnica da paravirtualização, um domínio principal, vamos chamar assim, que é o domínio 0, que distribui os drivers de entrada e saída para os demais domínios virtuais. Então, o que acontece? Se eu fizesse virtualização completa, quando uma máquina virtual decidisse utilizar os drivers de entrada e saída, eu teria duas chamadas de sistema. Uma em máquina virtual, certo? E outra em ambiente de virtualização. Quando eu utilizo a paravirtualização, os drivers de entrada e saída são compartilhados. Então, o kernel da máquina virtual é modificado para que ele acesse os drivers diretamente em DOM 0. Então, eu reduzo o número de chamadas de sistema para 1. Quando eu faço a chamada para acessar os dispositivos de entrada e saída, o DOM 0, na verdade, essa figura tinha que estar com esse DOM 0 entrando aqui dentro do ambiente de virtualização, ele já faz parte do ambiente de virtualização. Então, ele faz uma chamada de sistema só. Então, a ideia é que com a paravirtualização nós tenhamos uma melhoria de desempenho em vez de virtualização completa. Alguém ficou com alguma dúvida nesse sentido? Mas então os kernels eles têm que ser compatíveis, né? Isso. Para que não quer dizer que eu só use paravirtualização no Xen. Mas para que eu utilize paravirtualização no Xen, eu tenho que ter os kernels compatíveis. E permitir modificar os drivers das máquinas convidadas. Com Windows, então... Tem também, só que daí ele não tem um desempenho tão bom quanto com virtualização em Linux. Mas também tem drivers
emulados em DOM 0 para virtualizar Windows. Então a gente entendeu como funcionava aquilo ali, como funcionava a virtualização com para-virtualização. Depois disso, nós tínhamos que validar e estudar o comportamento. Então nós testamos para verificar a influência da virtualização e verificar a influência na saturação dos recursos. Então nós saturamos os recursos em máquina virtual e observamos em ambiente de virtualização como aqueles recursos eram utilizados. Certo? Então, o que a gente conseguiu? Quando a gente fez testes em DOM U, que são máquinas virtuais, e monitoração em DOM 0, que é o ambiente, vamos chamar assim, de domínio principal do ambiente de virtualização, aquele que distribui os drivers, nós constatamos que desempenho de CPU não tem impacto direto. Por mais que eu sature a CPU em máquina virtual, eu não gero carga de trabalho em DOM 0. Tranquilo? Isso passa direto para CPU, não precisa passar por domínio virtual. Agora, quando eu saturei disco em máquina virtual, em DOM 0 eu tive algum impacto. Ou seja, DOM 0 estava gerenciando os drivers de disco utilizados pelas máquinas virtuais. E a mesma coisa com rede. Então nós tínhamos que abstrair esses impactos no modelo. Acho que aqui no próximo slide tem uma figurinha. Então assim, como eu verifiquei o desempenho do disco? Eu utilizei a ferramenta de medição de desempenho Boni. Para quem quiser pesquisar depois, é uma ferramenta que satura o desempenho, é uma ferramenta benchmark que satura o disco e traz medidas de desempenho. Então, saturar é utilizar ao máximo o recurso de disco. E utilizamos o NetPerf para saturar a rede. Também, em comparação, nós utilizamos uma ferramenta de benchmark para medir o desempenho do servidor web. Então, nós saturamos o servidor web, o servidor Apache, com a ferramenta Apache Bench, para verificar qual o comportamento. Então, o que esse gráfico me diz? De número de máquinas virtuais variando de 1 até 8, com os testes executando de forma simultânea, o que eu consegui? Que o limite de utilização de CPU em DOM 0 ficou em 23%. Então, esse era o limite, quando eu saturei os recursos, existia um maior consumo em 23% em DOM 0 para gerenciar esses recursos. Esses 23% são válidos para todos os ambientes? Não, só são válidos para o ambiente que eu testei. Então, o que resultou daqui? Deixa eu passar para cá. Resultou para aqui, com essa medição, que nós temos um percentual Shen, percentual Zen, relacionado em CPU, relacionado ao consumo de CPU para gerenciar os drivers de entrada e saída. É isso que nos resultou, essa medição. E nós teríamos que modificar o modelo. Então, como que nós fizemos modificações do modelo? Em termos de CPU, nós constatamos que a taxa de processamento ia ser dividida pelo número de máquinas virtuais, que é o que está mostrando ali o X. Nós medimos a taxa de processamento na máquina física, ou seja, sem a virtualização, e com máquinas virtuais nós tínhamos que dividir a taxa de processamento pelo número de máquinas virtuais. E em termos de consumo de CPU, nós teríamos o consumo de cada máquina virtual, ou seja, que é o mesmo consumo que nós tínhamos na máquina nativa, aquilo que você tinha falado, somado ao consumo utilizado pelo DOM 0. Ou seja, se nós tivéssemos 10 máquinas virtuais com 5% de CPU, nós teríamos 50% de uso de CPU no ambiente virtualizado, mais um percentual utilizado pelo DOM 0 para gerenciar essas máquinas virtuais. Tranquilo? Então, era essa abstração que a gente fez no modelo. Aquelas fórmulas matemáticas ali, eu não vou ficar esmiuçando elas, até porque não convém, né? Mas quem quiser, depois eu explico melhor. Tá? Então, nós calculamos se a máquina estava saturada, ou seja, se atingia 100%, nós dividíamos o consumo de recurso pelas máquinas virtuais mais um percentual da utilização do Shen. E se ela não tivesse saturada, era só pegar o consumo de utilização do Shen somado ao consumo das máquinas virtuais real. Tranquilo? Não vou ficar detalhando muito. Em termos de disco,
No disco, a gente seguiu o padrão definido por MNAC, então, como o ambiente de virtualização faz com que o desempenho do disco se mantenha em máquina virtual, devido a esse compartilhamento de drivers, nós seguimos o mesmo padrão definido por MNAC, apenas dividindo pelo número de máquinas virtuais. Então, a residência final de uma requisição no disco vai ser igual à residência que tinha antes, multiplicado pelo número de máquinas virtuais. Tranquilo? Ou seja, por quê? Por que isso? Porque o ambiente de virtualização nos possibilita, a técnica de paravirtualização nos possibilita manter o desempenho de forma igual em termos de disco. Isso aqui foi medido. Então, nós comparamos os resultados em teste em disco e verificamos que o desempenho se mantém. Existe aqui um ponto de falha, que é se eu saturar demais o recurso, extrapolar a saturação. Daí ele não vai conseguir manter o desempenho. Tranquilo? Em termos de rede também, a gente utilizou a mesma técnica, só multiplicamos pelo número de máquinas virtuais. Posso fazer uma pergunta? Diga. Com relação ao desempenho no disco, o disco hoje é o maior gargalo de desempenho numa máquina hoje, né? Você chegou a ver, por exemplo, se ele por acaso se usar um disco SSD ou alguma coisa mais? Não, nós não variamos diferentes tipos de disco. Não, diferentes técnicas, não. Nós utilizamos, primeiro, resolver um problema, como eu falei. Resolvido um problema, que já não foi trivial, vamos partir para outros. Então, assim, como que a gente ia validar o modelo? Então, a gente definiu o modelo, tem outras fórmulas matemáticas, eu só coloquei aquilo ali, então tem diversas formas matemáticas. Como a gente vai validar isso? Eu vou pegar, vou testar o desempenho das máquinas virtuais, vou anotar os valores de desempenho, por exemplo, o tempo de resposta, e vou comparar esses valores de desempenho com os dados oriundos do modelo. Só para o pessoal que não está entendendo o modelo eu utilizo dados do ambiente nativo. Então eu tenho um servidor, uma máquina nativa, meço o desempenho dele, jogo esses dados no modelo para o número de máquinas virtuais que eu quero e ele me dá os dados de desempenho final de cada máquina virtual. Então, como nós iríamos validar? Testo o desempenho das máquinas virtuais e comparo com os resultados do modelo. Se tiver semelhante ou com uma variação aceitável, então o modelo é válido. Então, quais são os testes de experimentação? A gente utilizou a ferramenta de benchmark Apache Bench para medir... Alô? Alô? Acabou a filha? Alô? Agora voltou, né? Tem que colocar uma embaixo aqui. Não. Então, para chegar para validar o modelo, então a gente mediu o desempenho das máquinas virtuais e comparou com os resultados do modelo. Então, para medir o desempenho, a gente utilizou a ferramenta benchmark Apache Bench. Ela nos dá o tempo de resposta dos servidores web. Isso não só servidores web virtuais. E nós testamos o modelo em 2 hardwares distintos. Por que 2 hardwares distintos? Alguém tem alguma ideia do porquê disso? Para provar que ele não é específico de um só hardware. Isso, para tentar provar que os resultados do modelo não são válidos só para um hardware onde ele foi elaborado. Então, nós elaboramos o modelo sobre aquele segundo hardware ali. Então, naquele hardware ali que a gente mediu, avaliou o comportamento, estudou o comportamento do ambiente de virtualização, verificou o desempenho, verificou o impacto do CPU, sobre aquele segundo hardware ali. E o primeiro hardware, que é uma máquina bem simples, né, que era o meu computador velho que eu tinha em casa, a gente só ia utilizar os parâmetros que nós identificamos naquele segundo hardware e para ver se o modelo ia dar dados de desempenho aceitáveis. Certo? E nós também testamos requisições a diferentes tamanhos de arquivos. Arquivos de 45 bytes, 45 KB e 450 KB. Só para valores chutados, só para verificar o comportamento e o desempenho. Então, o que nós conseguimos? A linha azul ali são os dados estimados para o modelo. A linha de cima. E a linha de baixo são o que foi mensurado para os ambientes de virtualização. Então, ele varia ali em número de máquinas virtuais e nos dá o tempo de resposta. Percebam que esse aqui é o hardware 1, ou seja, o hardware onde a gente não
onde a gente não bolou o modelo, onde a gente não estudou o ambiente de virtualização. É o segundo hardware, o hardware inferior, onde a gente só queria ver se o modelo, como é que ficava o modelo. Nós tivemos uma diferença alta aqui para duas máquinas virtuais, na estimativa, 33%. Ponto positivo, né? Dos 33%. Ele está estimando dados e desempenho piores do que eles realmente são. Então, se eu estivesse pensando na capacidade dos meus servidores, ele ia, quando o cara fosse virtualizar de verdade, ele ia ter dados melhores do que foi estimado. Então, não é aceitável, mas é menos ruim que se ele estimasse pior. No mesmo ambiente, com o arquivo de 45 KB, as variações diminuíram, né? Uma pergunta, por que 4 máquinas virtuais? Alguém conseguiu entender isso aqui? Naquele ambiente ali, nós tínhamos apenas aquela quantidade de memória. 1,2 GB. Né? Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Naquele gráfico anterior que você colocou ali, Esse? o outro, né? Tinha um anterior a esse. Ele está crescendo. Você verificou em que ponto ele estabiliza? Porque ele vai, é exponencial. É que esse ambiente aqui eu não ia ter mais que 4 máquinas virtuais. Porque as nossas máquinas eram de 256 MB. Mas a gente não consegue ver em que ponto ele estabiliza. Você vai ver que no próximo, isso aqui parece ser linear, mas não é linear, né? Esse comportamento aqui. Ele não é linear, não. Ele está crescendo, né? Ele cresce de forma exponencial, inclusive. Vai chegar um momento que ele vai ficar... A variação vai subir muito. Que em algum ponto ele vai ter que parar isso aí. Só que ele tem um limite do hardware, né? Do número de máquinas virtuais que eu consigo adicionar ali. Então, o maior tempo que eu posso medir aqui é 4 máquinas virtuais, que é a maior capacidade de máquinas virtuais que eu tenho. Então, só para lembrar o porquê de 4, é porque as máquinas virtuais tinham 256 MB de memória e eu não podia extrapolar a memória definida, memória física definida para o ambiente. E aqui chega naquilo que a Janine falou. Aqui eu fiz uma estimativa futura com base na forma, se eu fizesse uma linear aqui, né, do comportamento dessas máquinas, eu iria verificar que aqui ia chegar um ponto com 6 máquinas virtuais que o modelo não ia ser mais válido. Eu não ia conseguir trazer estimativas boas. Percebam que aqui, para um arquivo de 450 KB, a variação já foi alta para uma máquina virtual. Então, o porquê disso aqui? Por que nesses ambientes, nesse ambiente hardware 1, a gente tem essa variação tão grande? Alguém consegue dar um chute? O fator determinante do funcionamento do modelo é aquele consumo de recursos por DOM zero. O valor utilizado pelo consumo de recursos de DOM zero nesse ambiente é o valor que a gente mediu no outro ambiente. Isso quer dizer o quê? Que esse valor não é válido para todos os ambientes. Justamente segue aquele precedente que varia de ambiente para ambiente. Então a gente utilizou 23% aqui e não se enquadrou. Talvez utilizando um outro valor ia dar um dado melhor. Sei que vai surgir uma pergunta depois e eu vou responder sobre isso. E no hardware 2, eu vou passar para o gráfico direto, que é onde a gente elaborou o modelo, nós tivemos esse resultado aí. Então, as variações aqui, vou subir na tabela, então a maior variação no hardware 2 ficou em 18%. 18% em termos de estimativa de desempenho não é um valor alto. Até 30% não é um valor alto. Até 30% para me estimar desempenho de um ambiente não conhecido é uma boa estimativa. Então, onde a gente elaborou o modelo, nós tivemos um comportamento em termos de tempo de resposta bem equilibrado. Então, nós temos o estimado, que é o que o modelo estima ali, um gráfico, uma curva exponencial, e o mensurado, ele tem até não é uma curva, não tem um comportamento definido, assim, não é exponencial, não é linear, não tem que você possa definir uma fórmula que ele entrega esse comportamento. Tanto que ali para 6 máquinas virtuais a gente tem um degrauzinho. Tranquilo? Então, isso nos prova que eu não posso só definir uma fórmula matemática, vai ser sempre exponencial. Não vai ser sempre exponencial. Digo. Uma das coisas, um dos fatores que deixa essa
Essa curva, talvez com tanta flutuação, seja as condições físicas do hardware, tipo temperatura, oscilação de energia. São fatores que dá pra prever. não foram considerados. É uma boa suposição. São fatores que não foram considerados no modelo. E não são considerados. Por que a gente não considera, memória cache, memória, número de perdas de TLB, que são dados específicos? Porque daí o modelo fica muito extenso, muito complexo e não se usa. A ideia do modelo é abstrair, é trazer uma visão geral. Então, o modelo nos trazer uma estimativa geral do funcionamento do comportamento. Então, para validar aqui, só onde a gente se apoiou para dizer que o modelo é válido, para a gente validar um modelo, ele tem que ter dados estimativas de até 30% de diferença. Tendo diferença de até 30%, a gente pode considerar o modelo válido. Essa definição é feita por Menacé, ele se baseia numa referência antiga também de planejamento de capacidades. Né? Então, como é que eu faço o modelo? Eu pego dados do sistema real, ou seja, dos medidos, comparo com os dados do modelo de desempenho. Se as diferenças forem aceitáveis, ou seja, até 30%, eu aprovo o modelo. Se não, eu volto lá e refaço o modelo, modifico o modelo e vou fazendo isso. Isso foi feito N vezes, né, até chegar nessas definições. A gente não fez mais porque não deu tempo, senão nós íamos calibrar mais ainda. Então, o que a gente conseguiu? 89% dos resultados tiveram medições abaixo de 30%. Então, de todos os cenários medidos, nós conseguimos até 30%. Todos os valores que eram acima de 30% de diferença nos davam estimativas pessimistas. O que é estimativas pessimistas? O modelo prevê um valor pior do que ele realmente vai ser. Isso não quer dizer que seja bom, mas é melhor do que se ele fosse otimista. Se ele fosse otimista, extrapolar 30%, daí seria algo pior. Porque daí quando o cara vai implantar o ambiente de virtualização, está dando um resultado pior, muito pior do que eu previ. Até 30% tudo bem, agora muito pior é complicado. Então, com base nessa definição, outra conclusão que a gente chegou é que se eu saturar as máquinas virtuais, ou seja, quanto maior o número de máquinas virtuais para o ambiente que a gente estudou, onde bate os 23%, porque aquele 23% não é linear, né? Ele chega em 23% na saturação. Não é sempre que ele está saturado. Com uma máquina virtual ele não está saturado. Então, com saturação, naquele ambiente onde a gente estudou para fazer o modelo, nós chegamos uma maior precisão. E assim, com esses resultados, a gente pode dizer sim, se eu utilizar esse modelo, eu vou poder ter uma boa estimativa do desempenho de servidores web virtualizados através de paravirtualização. Com Xen. Então, qual que é a dificuldade? Qual que é o maior problema? É saber aqueles 23%. Então, eu passei toda a palestra vendendo a ideia de que eu ia poder estimar sem conhecer o ambiente. Mas como eu vou saber os 23%? Ou como eu vou saber o percentual do uso do Xen? Alguém tem alguma ideia? Só experimentando. Então, esse acaba sendo o problema. Então, os próximos trabalhos, na verdade não está escrito aqui, o que a gente está buscando agora é fazer uma caracterização desse percentual de utilização de CPU. Essa foi a proposta do mestrado. Fazer uma caracterização em termos de diferentes tamanhos de arquivos, diferentes cargas de CPU, diferentes ambientes, diferentes componentes de software, para que a gente tenha vamos dizer assim, uma forma mais vulgar, assim, uma tabela de percentual de CPU. Não quer dizer que eu vou resolver os problemas no mundo inteiro, porque ainda vai ter hardwares não conhecidos, vai ter softwares não conhecidos. Mas, de forma que, utilizando o modelo, a gente consiga ter uma estimativa razoável, que é melhor do que nada, sobre o desempenho de ambientes não conhecidos. Já não vai ser atirar totalmente no escuro. Não vai ser atirado totalmente no escuro. Então, você tem, por menor que seja, um percentual de chance de acerto. Então, essa que é a ideia até de trabalhos futuros. Eu não sei quanto tempo eu fiquei falando, eu normalmente me perco no tempo, falo muito rápido, falo muito devagar, nem sei quanto tempo foi, mas basicamente é isso. O que eu queria fazer, aqui tem algumas referências, mas eu tenho muitas outras para passar para vocês,
O que eu queria trazer para vocês é assim, que vocês entendessem que virtualização é bom, é bonito, mas não é sempre que vai ser bom, né? Como eu ilustrei aqui na figurinha, vai ter momentos que o desempenho não vai ser conforme esperado, e essa medição do desempenho, estimar o desempenho não é trivial. E medir o desempenho depois que o ambiente está implantado até é fácil, mas isso nem sempre é bom. Então, virtualizar é legal, a gente reduz o consumo de hardware, diminui o número de hardwares, a gente consegue ter várias técnicas de alta disponibilidade, mas o desempenho é afetado. Ponto. O quanto é afetado é difícil de saber. Beleza, pessoal? Eu quero alguma pergunta de vocês. Ninguém tem pergunta sobre virtualização no geral? Só uma pergunta. Teria esse material na web Tem. para baixar e dar uma estudada mais Tem tudo. Tem um artigo publicado que já está disponibilizado, que foi publicado no Computer on the Beach, esses dias atrás. E tem a minha monografia, que está disponibilizado na biblioteca da UDESC. Tem o meu TCC, que também veio dessa área, publicado na biblioteca da UDESC, está tudo ali. E qualquer coisa, eu não coloquei meu e-mail aqui, mas vocês podem acessar lá na página dos professores da UDESC, né? Procurei meu nome lá, que daí eu me mando um e-mail, eu mando material, não tem problema. Mas procurar pelo meu nome na biblioteca da UDESC ou pelo título do trabalho, vai encontrar lá o PDF. Eu acho que eu mandei o artigo para o Wesley, ele deve ter o artigo para poder colocar lá. Acho que não tem problema, já foi publicado, só dizer que está publicado no Computer on the Beach. Mais uma pergunta? Não? Diga. E rodar aplicações na nuvem usando virtualização, tu acha que compensa em todos os casos? Ou... Sabe qual que é a resposta? Depende. É a melhor resposta. Para rodar, eu queria fazer um servidor para um MMO, alguma coisa assim, acho que compensa virtualizar ou... Tu tem que entender assim, quais são as variáveis do teu problema. Qual é o consumo de recursos que tu tem, qual é a característica de desempenho que tu tem nessa tua aplicação, ela é tolerante a falhas ou não. Normalmente compensa. Tem muitas aplicações que têm migrado para a nuvem. E, por exemplo, a Amazon, eles têm uma parceria com a rede Akamai. Alguém já ouviu falar? Também é um bom tópico para vocês estudarem. Então, eles propõem uma melhoria de desempenho muito alta. Então, não é só a virtualização, eles conseguem melhorar o desempenho, por exemplo, no servidor web virtualizado lá, em comparação ao teu servidor web local aqui. Entendeu? Mas a resposta é depende. Depende do comportamento da tua aplicação, de quais são as variáveis, do quanto você quer ter segurança, do quanto você confia na nuvem, né? Porque tem que confiar, né? Os seus dados estão lá, quanto a nuvem te dá disponibilidade ou não. Diga. O professor tem que falar sobre o Windows Azure. O professor conhece. Não conheço. A resposta eu não conheço. O que é o Windows Azure? Uma nuvem também? Só que é de uma forma um pouco diferente, assim. Não sei explicar direito, mas por isso que eu perguntei. Bom, eu vou estudar. Mas é bem legal, é bem interessante. Porque tem surgido diferentes serviços em nuvem. Tem o serviço em nuvem da Amazon, tem o serviço em nuvem da Google, tem o serviço em nuvem da Windows, tem... Porque qual que é a vantagem da nuvem? É aquilo que eu falei. Em vez de eu te disponibilizar o serviço, eu te dou a máquina virtual, por exemplo. Se vira. Quer implantar o que tu quiser ali, se vira. Se der pau, é teu problema. E essa tua máquina virtual, ele vai te dar ela sempre. A ideia é que ele tem sempre ela disponibilizada. Então, se der um problema no servidor dele lá, ele vai migrar para outro lugar, mas a tua máquina virtual vai estar lá. Entendeu? Mas então quando a gente está falando de nuvem já é um pouco diferente, então, né? Porque a gente não precisa se preocupar tanto com esses... Isso, esse modelo a gente só entrega para ele, no caso a gente contrata, né? Isso. Alguma coisa que ele só vai usar aquilo que a gente vai estar realmente utilizando. Mas a empresa que administra a nuvem vai ter que se preocupar com esse modelo. Sim. Isso. Ela tá vendendo... Para eles é muito interessante esse tipo de estimativa. Isso. Estimar o desempenho é interessante principalmente para quem disponibiliza a virtualização
e para quem quer implantar a virtualização. Até para tu saber quando tu vai ter que contratar de espaço na nuvem. Porque quando tu contrata a nuvem, um exemplo assim, eu vou contratar um servidor, ele te dá uma gama de servidores. Qual servidor tu vai escolher? Contratar o super poderoso lá, o problema é teu. E tu não usar todo ele. Agora, se tu contratar o inferior, nem o problema é teu. Eles podem te dizer, tu está usando pouco, ou tu consegue medir que está usando demais, mas a identificação é tua, tu que contrata. No caso da Amazon, os outros eu não sei. Mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi. O que eu consigo responder, eu respondo. O que eu não consigo, eu não respondo. Mais nenhuma? Não? Acho que agora, se não temos mais perguntas, o nosso amigo lá, o Ricardo, já está correndo com os papéis na mão. A gente agradece a participação do professor, a palestra. Bom dia. Obrigado. Pessoal, a gente vai fazer, antes de chamar os brindes aqui, a gente vai fazer a pausa para o almoço agora. Como a gente estava uns 20 minutos depois, a gente vai voltar para a próxima palestra às 2 da tarde. A gente vai com a parte do kernel. Não é título, esqueci. Tanto para a nossa cabeça. Android. Desenvolvimento do kernel e a forma de contribuir com ele. Isso mesmo. E também a gente vai ter o mini curso de Blender às 2 horas. A gente já está com uma lista. Pois tem já, porque eu me inscrevi, queria saber, tem pouco. Então, eu não sei se o pessoal que está na frente já está inscrito ali, a gente pode até dar uma conferida ali agora. Mas a gente vai estar com 15 vagas disponíveis, não sei se estão todos aqui, a gente dá uma olhada ali e vai ser meio que na ordem de chegada do pessoal que estiver depois. Então, uns 10 minutinhos antes a gente já vai estar ali de prontidão para recebê-los. 34. Essa aqui, se quiser o 34 também, eu posso selecionar. Assim não tem graça. 101. Mas alguém aqui tem. Mas assim não tem graça. Não, mas aí você não sabe o que é. Só pegar uma. 6 de 106. Eu chutei 6, né? Ele vai dar um 106. Cláudio. Não pode, Cláudio, que eu sou. Mas só falou 35? 35? 35 está presente. É o Felipe. Felipe M. Não, Felipe Moros. Rapaz, lá. E escolha dessa lista. Porque esse aí dessa lista não chegou ninguém. 104. Vai ter que pousar pra Olha fora. pra cá. Todo mundo que vem abrir tem que tirar uma foto. Valeu. E o 104. 104. Daniele Maria Frei. A menina lá do Daniele. Valeu, obrigado. Então acho que é isso. A gente vai dar com as. Camiseta. Também quero a camiseta. A gente vai dar a camiseta para o professor, 5 segundos. As palestras vão estar disponibilizadas no site depois do FISOL. A gente vai disponibilizar também os vídeos no canal do Comé, que a gente abriu no YouTube essa semana. Então vocês não devem perder nenhuma informação do que foi dito aqui hoje, pelas próximas semanas. E a gente congratula o professor com a camiseta do grupo. Passar na frente pra aparecer na foto. Passei perfume hoje. Eu sou o Comé. Tomei banho e tudo. A gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade no sábado, chegar aqui. Não, sem problema. Valeu. Já tenho roupa pra dar aula, cara.